Pessoal, dando continuidade aqui à nossa resolução de questões, vamos passar para um outro problema, certo? Esse aqui é um problema de nível 2, entendeu? Não é um problema difícil, mas ele coloca de uma maneira aqui que dá para dar uma enganada. Vocês vão ver aqui durante a leitura. Olha o que ele fala aqui, ó. Na figura da seção 14, da figura 14.47, que é essa figura aqui do lado, certo? Que a gente está vendo ela, tá? A água flui de um tubo horizontal, certo? E a seguir sai para a atmosfera com velocidade V1 de 15 metros por segundo ao quadrado, certo? Os diâmetros das seções do tubo à esquerda e à direita são 5 centímetros e 3 centímetros. Olha, ele falou diâmetro, tá? E aqui, pessoal, olha só, note que é o seguinte, ó, automaticamente a gente fica condicionado a ver a velocidade 1 e a área 1 da primeira parte e a velocidade 2 e a área 2 da segunda parte. Então, isso daqui pode levar você a um engano, certo? A um engano, tá? Então, é só uma maneira dele confundir isso daqui, certo? A gente vai ter uma área 2 aqui e a gente vai ter uma área A1 aqui, tá? Então, o que está saindo é um e o que está chegando é 2. Só muda a ordem, mas é bom ficar de olho nesse aspecto, tá? Então vamos lá para a questão. Olha o que, é que ele fala aqui inicialmente, ó. Ele fala da velocidade da água que está saindo pelo tubo e a velocidade da água que está saindo no tubo menor, tá? Então ele fala ali, ó. Então isso aqui V1 vai ser 15 metros por segundo. E a área da seção transversal, e aqui ele coloca direita e esquerda, certo? É, do tubo à esquerda, né, que é quando está vindo, é 5, e a da direita é 3. Então a área um, que é a da direita, são. A área um não, perdão, tá? O diâmetro um é 3 centímetros quadrados, 3 centímetros, o que dá para a gente um raio R1 de 1,5 centímetros, certo? E o diâmetro 2, né, que é o diâmetro maior, ele é o quê? Ele vai ser 5 centímetros, certo? O que vai dar um raio para a gente, R2, de 2,5 centímetros. E o que, que a gente sabe? Primeiramente, a gente sabe o quê? Que a nossa área ela é πr ao quadrado e a gente vai fazer a transformação, né? Isso aqui é a mesma coisa de 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E isso aqui, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Por quê? A questão já dá velocidade para a gente em metros por segundo, e normalmente ele está pedindo ali a pressão em Pascal, que é newtons por metros quadrados, ok? Vamos lá. Ele prossegue aqui o seguinte, olha, que volume de água escoa para a atmosfera num período de 10 minutos. Olha o que ele está dizendo. Então, é isso que ele quer saber. Ele quer saber isso aqui, ó, o volume de água, certo? Que está saindo num ΔT de 10 minutos, ou seja, 600 segundos. Para a gente resolver esse problema daqui, o que é que eu vou usar? Eu vou usar a definição de vazão mássica. O que é que eu sei sobre a vazão mássica? A vazão mássica, certo? Ela é a massa no tempo. Lembra que a gente faz a dedução ali da vazão mássica no tempo, e a gente sabe que a vazão mássica no tempo, ela acaba sendo, isso aqui vai dar densidade, vezes a área, vezes o comprimento, sobre o intervalo de tempo t, de maneira que a gente vai ter aqui, eu estou botando um m geral sobre t, né? Pode ser, no caso aqui, o que a gente conhece é o m1, tá? O m1, o intervalo de t é o mesmo, né? Aqui eu já vou botar direto o ΔT, tá? E aí, como é que fica isso daqui? Isso aqui fica m1 sobre ΔT, vai ser igual a densidade vezes a área 1 vezes a velocidade 1. Já dividi ali, certo? Então, com isso daqui, eu vou saber o quê?
eu vou saber qual é a minha massa que está saindo. Quando eu souber qual é a minha massa, eu sei que massa e volume, no caso, no caso da água, a relação é para um, né? Então dá no mesmo. Então vai ser o seguinte, ó, a massa um, certo? De água que vai estar escorrendo para fora do meio vai ser a densidade vezes a área um vezes a velocidade um vezes o nosso ΔT. Tá aqui a nossa fórmula. Com isso aqui em mente, é só vou substituir, ó. A massa um vai ser igual. Qual é a densidade? A densidade, a gente sabe, para esse sistema internacional é 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. A área um vai ser quem? Vai ser π vezes quem? Vezes o raio ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, tá? πr ao quadrado, vezes quem mais? Vezes a velocidade, que é 15, vezes 600, tá? E com isso em mente, eu vou saber o seguinte, ó. A massa um ela vai ser igual a quem? A massa um vai ser igual, substituindo aqui os valores em questão, a gente vai obter algo ali em torno do seguinte, vai ficar substituindo o valor de 3 de π, elevando ao quadrado, eu já vou botar direto aqui, fazendo essa conta na calculadora, a gente vai ter aqui, ó, como resultado, 6.361,72, certo? Litros, ou 6,361 metros cúbicos. Então, ó, esse daqui isso aqui, perdão, pessoal, olha só, isso aqui é quilogramas, tá? É quilogramas. Só que a densidade, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo massa sobre volume, né? Então, o volume, densidade, ρ, é massa sobre o volume, tá? V1. Então, ó, eu vou escrever que o volume 1 vai ser quem? Vai ser a massa 1 sobre o volume 1. Sobre a densidade, perdão. Sobre a densidade. Então, isso aqui vai ficar, ó, 6.361 dividido por 1.000. 6.361,72 dividido por 10 elevado a 3, que vai dar justamente 6,361 metros cúbicos. Simplesmente uma aplicaçãozinha de fórmula. É uma questão interessante, ela é bonitinha. Você tem que raciocinar sobre essa questão, tem que lembrar a ideia da vazão mássica, tá? Eu posso representar isso aqui como sendo um M ponto, porque a gente usa isso daqui para fazer a nossa dedução da fórmula da continuidade, ok? Então vamos lá. Já sei qual foi a quantidade de água que passou nesse intervalo de tempo. O que eu vou ver aqui? Segundo item. Qual é a velocidade V2? A velocidade V2 é a velocidade da parte interna, é a parte de antes. Então, ó, eu vou usar aqui para o item letra B a equação da continuidade. A equação da continuidade. E aqui, ó, que a gente está vendo, ó, eu tenho aqui já os elementos da equação da continuidade, que a gente já encontrou, certo? Simplesmente eu posso aqui escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever da seguinte maneira. A densidade vezes a área 2 vezes a velocidade 2 vai ser igual a densidade vezes a área um vezes a velocidade um. Como a gente tem um líquido que é o mesmo líquido e ele é um fluido ideal, entendeu? Ou seja, a densidade dele não vai variar por estar dentro do tubo ou fora, a gente simplesmente cancela e encontra a equação da continuidade, tá? Quem é que vai ser a área 2? A área 2 vai ser π, certo? Vezes quem? Vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, tá?
Isso aqui vai ficar igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Faltou o π aqui, perdão, pessoal. Faltou o π. Vezes a velocidade 1. Tá? Isso aqui é velocidade 2, eu esqueci de botar, então eu já estou botando velocidade 2 vezes isso. Isso aqui vezes a velocidade 1, que é 15. Tá? Então, vamos ver como dá para a gente cortar aqui. 10 elevado a menos 2 vai quadrar, vai eliminar de todo jeito. Π vai eliminar de todo jeito, certo? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha velocidade 2, ela vai ser igual. Aí vai ficar isso aqui como... vai ficar 6,25. Então, isso aqui vai ficar 6,25 área 2, certo? Então, vai ficar 2,25 vezes 15 sobre 6,25. Essa aqui é a nossa conta, tá? Isso aqui vai dar para a gente uma velocidade 2, já vou botar aqui direto, de 5,4 metros por segundo. Tá aqui a velocidade 2, não tem problema nenhum. Aplicaçãozinha de fórmula direta, bonitinha, certo? O item letra C, ele pede para a gente o seguinte aqui. Opa, perdão. O item letra C, ele pede o seguinte. Pede nesse item. A pressão manométrica, tá? E aqui é um item que eu considerei interessante, porque é o seguinte, olha só. O que é que vem a ser a pressão manométrica? Espera aí. O que é que vem a ser a pressão manométrica? Estranho, a caneta não está funcionando. Então, o que é que vem a ser a pressão manométrica? A pressão manométrica, que ele pede aqui, C, a gente define o seguinte, ó, pressão manométrica, pressão manométrica basicamente a diferença entre a pressão de um sistema, entre a pressão de um sistema e a pressão atmosférica. Entre a pressão do sistema e a pressão atmosférica. A gente sabe que a água está saindo para fora. Se ela está saindo para fora do sistema, a pressão dela lá do lado de fora, no caso aqui a nossa pressão 1, ela vai ser a pressão zero, que a gente chama de pressão atmosférica, que vai ser ali em torno de 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é Newton sobre metros quadrados, tá? É basicamente isso que a gente vai fazer e a gente vai encontrar essa relação. Como é que fica isso daqui para a gente? Simplesmente o seguinte, ó. Primeiro de tudo, vamos voltar aqui na figura rapidamente. Não existe diferença de nível, ou seja, a altura aqui, ó, ela acaba sendo a mesma, tá? Então, ó, H1 e H2, ela acaba sendo a mesma. Como essa não tem essa altura, a gente sabe que aquele termo é, da pressão estática, ele vai desaparecer no problema, certo? Então, como é que vai ficar a nossa equação de Bernoulli, certo? Como não há diferença de nível, como não há diferença de nível, então
A equação de Bernoulli vai ficar o quê, ó? P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2. Simplesmente isso, tá? E aqui, o que é que eu vou fazer? Quem é que vai ser o meu P1? Meu P1 vai ser o próprio P0, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Vai ser P0 sobre ρ, ok? E eu quero saber qual é a diferença entre a pressão do sistema e a pressão do lado de fora, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu simplesmente vou igualar. Olha só, vamos separar aqui, ó. Isso aqui vai ficar. Deixa só eu voltar aqui, certo? Como eu quero a pressão manométrica, eu vou ter um ΔP. E esse ΔP vai ser que diferença? Vai ser a diferença da pressão interna do sistema, a gente sabe que é 2, e a pressão atmosférica, tá? Então, ó, isso aqui é a nossa pressão manométrica. E assim, ó, como é que eu faço? Isso aqui vai ficar pro lado de lá, né? Isso aqui vai ficar P2 sobre ρ menos P0, tá? Os dois sobre ρ, já estou botando logo. Pro lado de cá, na esquerda, né? Vai ficar. Eu falei para a esquerda, né? Mas aí eu já troquei logo direto, né? Isso aqui vai ficar meio de V1 ao quadrado, certo? Menos V2 ao quadrado, tá? Ou seja, eu posso escrever aqui, ó, que o ΔP, que é a diferença de pressão, ele vai ser ρ sobre 2 de V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. O ΔP, que vai ser essa diferença aqui, vai ser, a gente está tratando da água, é 10 elevado a 3 sobre 2, vezes as diferenças de velocidade, essas velocidades vão ser 15 ao quadrado menos 5,4 ao quadrado. ΔP vai ser alguma coisa assim em torno de, substituindo e fazendo aqui a conta direto, isso aqui vai dar 97,7 quilo Pascal. Então, essa diferença de pressão é uma pressão baixa, tá? A gente sabe que uma atmosfera ele é dado por 10 elevado a 5, né? 1,01 vezes 10 elevado a 5, 97 quilopascal, certo? É ali em torno da centésima, nesse caso daí quase a décima parte, né, de uma atmosfera. Então, é basicamente isso, não tem dificuldade nenhuma, só foi mesmo aplicação de fórmula, ok? Vamos passar aqui para a última questão para que a gente feche é, é, aqui, que é o seguinte, ó, uma questão clássica que ela ocorre e a gente sempre faz ela aqui é essa relação, certo? Você tem uma caixa, um tubo e faz um orifício e a água começa a sair nesse orifício. E essa água vai ter um alcance. E esse alcance ele vai depender justamente de quê? Vai depender da altura que você fizer o furo. Então vai ter o ponto onde você vai ter um alcance máximo, certo? Vai ter pontos que você vai ter o mesmo alcance e a gente vai ver por quê. Então, primeiro de tudo, vamos aqui deduzir como é que a gente vai trabalhar isso. Um dos primeiros a fazer experimentos daqui foi Evangelista Torricelli, certo? E vocês vão ver por quê quando a gente encontrar o resultado. Olha só. Partindo da equação de Bernoulli, a gente sabe o seguinte, ó. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GH1, tá? Vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2. Simplesmente estou pegando aqui a equação de Bernoulli, certo? Que é uma equação que mostra que é constante essa relação. E o que a gente vai ver aqui é o seguinte, olha só. Eu vou chamar de 1, eu vou chamar de 1, isso aqui, ó. Eu vou chamar de 1 aqui, certo? E vou chamar de 2 aqui.
Por que que eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente vai ter o seguinte, ó, vai haver uma relação entre pressão, velocidade, certo? Para que a gente possa resolver. Primeiro de tudo, observar aqui, ó. Primeira observação. O tanque é aberto. O tanque é aberto. Se o tanque é aberto, significa que ele está exposto ao quê? Está exposto à atmosfera. Ou seja, se está exposto à atmosfera, a pressão que vai estar atuando sobre ele é a pressão atmosférica. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Vai ficar P1 igual a P2, que é igual a P0. Tá? Então, de cara, o termo da pressão, já que vão ser o mesmo, ele desaparece. Desapareceu para a gente. Certo? E aí, vamos lá. A segunda questão aqui que a gente vai ter é a relação das alturas, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Eu vou dizer que H1 é a altura total, certo? A altura total ele chama de Hzão, tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar, ó, V1 ao quadrado sobre 2 mais GHzão vai ficar igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais G Hzinho, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Simplesmente separar esses dois termos. De que maneira que a gente vai separar esses dois termos? Ó, eu vou passar o V1 que está na esquerda para a direita e o GHzinho que está na esquerda, na direita para a esquerda. Isso aqui vai ficar o seguinte: vai ficar G, abre parênteses, Hzão menos Hzinho, certo? Vai ficar igual a meio de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tá? E aqui tem uma sutileza que é o seguinte, ó. Como o raio, se você for pensar aqui, ó, desse tubo, o raio desse tubo daqui, certo? Se a gente for fazer aqui a conta, ele vai ser muito maior do que o raio do orifício, tá? Se o raio é muito maior do que o outro, pela equação da continuidade, a gente sabe que uma velocidade é muito maior do que o outro. Qual é a velocidade que é maior? É a velocidade que passa pelo orifício menor, certo? Então, a gente pode fazer a seguinte aproximação aqui, ó. V2 é muito maior do que V1. E na prática a gente vai conciliar isso daí e vai ver isso. Então, eu vou escrever só uma velocidade, só V, tá? Então, ó, V2 vai ser igual a V, a velocidade de saída dali. A gente pode chamar de V0, certo? Sobre V0. De maneira que eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter G de Hzão menos Hzinho vai ser igual a meio de V0 ao quadrado. E aqui, tudo que precisa para mim fazer, ó, é separar. Então, eu vou dizer que V0 vai ser igual a 2G, abre parênteses, Hzão menos Hzinho, certo? Dentro da raiz quadrada. Encontrei a minha velocidade inicial, certo? Agora o seguinte, ó, vamos olhar aqui. Esse tipo de movimento que a gente está vendo aqui, certo? Esse tipo de movimento que a gente está vendo aqui é o quê? É um lançamento oblíquo. Se trata de um lançamento oblíquo, a gente sabe o quê? O lançamento oblíquo ele é caracterizado por ter dois conjuntos de equações, uma variável e uma constante. Em y é variável, em y é variável, certo? E em x é constante, tá? E aí o que, é que a gente sabe aqui, ó? Se em x é constante, então a gente só precisa ver o seguinte aqui, ó. Y vai ser igual a y0, certo? Mais v0y vezes t, mais, já que ele está descendo ali, ó, gt ao quadrado sobre 2. Vamos deixar isso aqui, tá? Vy, que é a velocidade em y em um dado instante qualquer, vai ser v0y, certo? Mais gt. A velocidade está aumentando no processo de descida, ok? Isso daqui. E para x a minha velocidade é constante. Então, eu posso escrever aqui que x, certo? Onde x vai ser o meu alcance
ele vai ser V0x vezes T. E está aqui os nossos conjuntos de equação. E aqui eu vou fazer como se fosse simplesmente a gente estivesse colocando uma lupa para ver. Tá? Eu estou chegando aqui só perto do orifício, aonde a água está escorrendo, ó, escorrendo. Tá aqui, tá? Só nessa parte daqui. Se você notar aqui, ó, esse é o ângulo. Se eu traçar aqui agora, ó, y e x, esse aqui é o ângulo em vermelho que a água está fazendo em relação ao eixo x. Qual é o ângulo que a água está fazendo em relação ao eixo x? O θ aqui. O θ é igual a 0 grau ou 0π, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que quando se trata disso daqui, do lançamento oblíquo, a gente vai ter que é, V0, certo? Que é a velocidade, ele vai ser dado por V0x na direção y, mais V0y na direção j. Aonde V0x vai ser V0 vezes o cosseno de θ. E V0y vai ser V0 vezes o seno de θ, tá? E aí, se o ângulo é 0 grau, o que, é que a gente vai encontrar aqui, ó? Se esse ângulo é zero, isso aqui vai dar zero, certo? E esse cosseno de θ aqui vai ser 1. De maneira que a gente vai ter como nossa velocidade, certo? V0x, ela vai ser a própria velocidade V0. E a componente de y, V0y, é igual a zero, tá? Com isso daqui em mente, eu posso simplesmente chegar aqui e escrever as minhas duas equações. Que duas equações são essas que eu vou escrever? Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, y menos y0, ele vai ser a nossa diferença de altura, tá? O delta y. Isso aqui vai ser y menos y0, vai ser a mesma coisa que hzão menos hzinho, ok? Então passa para lá, e aí eu vou escrever o seguinte, ó, hzão menos hzinho, não é h0 não, é hzinho, vai ser igual a quem? V0y é zero, isso aqui vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? De maneira que eu posso encontrar aqui o valor de t, ó, t ao quadrado, já vou botar direto o t. T vai ser igual a 2, abre parênteses, hzão menos hzinho, sobre g de quem? Dentro da raiz. Esse daqui é o tempo necessário para que a água que saia lá do buraco toque no chão, tá? Vamos lá. Então, com isso daqui em mente, eu vou calcular o alcance. Então, x aqui sendo o alcance, ó, x é o alcance, tá? Que é que ele pede lá. X vai ser igual a V0x, tá aqui que a gente já tinha mostrado a fórmula. V0x, tá? Vezes t. Então, como é que fica isso aqui, ó? Isso aqui, x vai ser igual a V0, certo? O V0 que a gente já tem, vezes quem? Vezes o t. Quem é o V0? O V0, a gente já tinha calculado anteriormente, tá aqui o V0, ó, é raiz, perdão, de 2g, hzão menos hzinho, certo? Então, ó, x vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 2g, hzão menos hzinho, certo? Cadê aqui? 2g, hzão menos hzinho, que multiplica quem? Que multiplica a raiz quadrada de quem? De 2 hzão menos hzinho, certo? Sobre g, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah, pessoal, perdão, só um detalhezinho aqui. Esse g aqui,
ele não é Hzão menos Hzinho, não, perdão. Ele é só Hzinho. Por quê? Porque é a altura que ele está partindo do orifício. Então, eu me equivoquei aqui, certo? Na verdade, um deles a gente considera zero, né? Desse nível, e só o outro que a gente vai considerar para nossa conta, tá? Então, ó, isso aqui, perdão, isso aqui vai ser zero, desculpe, certo? De maneira que a gente vai ter aqui o quê? Isso aqui vai ser GHzinho, tá? Isso aqui, isso aqui vai ser GHzinho, tá? E isso aqui vai ser GHzinho. Pronto, tá? Então, igualando isso daqui, a gente pode colocar todo mundo dentro da raiz, de maneira que eu possa cortar a gravidade. E sobrou o quê? 2 vezes 2, 4, tá? Então, eu posso escrever aqui, ó, que o alcance ao quadrado vai ser igual a 4, certo? Hzinho vezes Hzão menos Hzinho. Tá aqui a nossa equação para encontrar o alcance em qualquer instante. Vamos lá. O que é que ele pede aí? Ele diz, ó, qual é o alcance para a altura que ele dá lá para a gente, a altura Hzinho de 0,1 metro, 10 centímetros, e Hzão fica sendo 40 centímetros, 0,4 metros, que é o que a questão dá para a gente aqui, ó. Tá vendo? Hzão, Hzinho, e aí 10 centímetros e 40 centímetros. Como é que faz aqui? Simplesmente, ó, x ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 0,1 vezes 0,3. Já estou colocando aqui a diferença. X ao quadrado vai ser igual a esse valor daí que a gente está multiplicando. X o quê, perdão? X vai ser, né, igual a raiz disso daqui. Deixa eu colocar direto aqui a raiz. Tá? De maneira que a gente vai encontrar aqui o quê? O valor de x vai ser 0,346 metros. Ou seja, ele vai se afastar ali quase 37 centímetros da base, tá? Então, esse aqui é o nosso alcance. No item letra B, no item letra B, no item letra B, ele pede a que profundidade deve ser feito o segundo furo para dar o mesmo valor de x. Então, olha só, olha que interessante. Ele quer saber em qual profundidade eu vou fazer o furo para encontrar o mesmo valor de x. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Simplesmente, o meu x, ele vai ser quem? Ele vai ser igual a raiz de 4 vezes 0,1 vezes 0,3. Estou botando isso aqui porque dentro da raiz para não ficar aproximado. Esse vai ser o valor que eu quero encontrar. E aí sobrou quem aqui para gente, ó? Sobrou quem aqui para gente? Sobrou, ó, 4Hzinho, Hzão menos Hzinho. Então isso aqui, ó, vai ficar raiz de 4 vezes 0,1 vezes 0,3 ao quadrado vai ser igual a 4Hzinho, Hzão menos Hzinho, tá? Mas quem é o Hzão? O Hzão é o nosso valor fixo, né? O Hzão é 0,4, tá? Então, o que a gente vai fazer simplesmente aqui, ó, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 4 vezes 0,1 vezes 0,3. Isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a 1,6 Hzinho menos 4 Hzinho ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar 0,12, 4 vezes 0,1 vezes 0,2, vai ficar 0,12, de maneira que a gente pode escrever o seguinte, ó, eu posso fazer aqui, passando todo mundo para o lado de lá, vai ficar 4 Hzinho ao quadrado menos 1,6 Hzinho mais 0,12 igual a zero.
E com isso a gente vai saber quais são os pontos que a gente tem aquele alcance. Está aqui uma aplicação para a equação do segundo grau, que a gente pergunta, aplica onde? Aplica aqui. Se eu quiser saber qual é a distância em que vai ter um determinado valor de alcance para o furo, você está fazendo, por exemplo, um sistema de irrigação ou alguma coisa do tipo, você simplesmente utiliza isso. Pessoal, não vai dar tempo de resolver, a gente vai precisar de mais 5 minutinhos. Então eu vou paralisar por aqui, daqui a pouco eu volto, tá?